Você já se perguntou por que um homem que claramente demonstra interesse em você, de repente, se torna frio, distante, como se você fosse invisível? Por que ele que te procurava constantemente, que te olhava com desejo, que parecia genuinamente atraído, de um dia para o outro começa a te ignorar como se você não existisse? E por que quanto mais você tenta entender ou se aproximar, mais ele se afasta, criando uma parede intransponível entre vocês? A resposta vai chocar você e transformar completamente sua compreensão sobre o comportamento masculino. Carl Jung, o psicólogo mais revolucionário da história, descobriu que existe uma fraqueza específica no psiquismo masculino tão profunda, tão aterrorizante para eles, que quando é ativada, faz com que homens literalmente fujam das mulheres que mais os atraem. E o mais perturbador de tudo, esta fraqueza é ativada justamente pelas mulheres que têm o poder de tocá-los mais profundamente. Este não é mais um vídeo sobre jogos de relacionamento ou técnicas de sedução superficiais. O que vou revelar hoje é algo muito mais profundo e poderoso. É sobre como compreender a vulnerabilidade psicológica mais devastadora do homem moderno. Aquela que o faz escolher solidão em vez de intimidade, frieza em vez de conexão, ignorar em vez de se entregar ao que seu coração mais deseja. Meu nome é, e há mais de 2 décadas estudo os aspectos mais ocultos e contraditórios da psicologia masculina através da lente da psicologia junguiana. Analisei milhares de casos de homens que sabotaram relacionamentos com mulheres extraordinárias, que fugiram justamente daquilo que mais queriam, que escolheram o medo em detrimento do amor. E descobri que existe um padrão universal, uma fraqueza psicológica específica que explica por que tantos homens preferem ignorar a mulher dos seus sonhos a enfrentar o que ela desperta neles. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique masculina quando descobriu que dentro de todo homem existe uma imagem feminina inconsciente que ele chamou de ânima. Esta ânima não é apenas uma fantasia romântica. É um arquétipo poderoso que contém tudo o que o homem sente que está faltando em sua própria alma: sensibilidade, intuição, capacidade de conexão emocional profunda, acesso ao mundo dos sentimentos. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais perturbadora. A maioria dos homens modernos tem uma relação profundamente conflituosa com sua própria ânima. Eles foram condicionados desde a infância a suprimir, negar e temer justamente os aspectos mais sensíveis e emocionais de sua natureza. E quando uma mulher real aparece em suas vidas que desperta essa ânima adormecida, em vez de celebrarem esse despertar, eles entram em pânico total. A maior fraqueza de um homem não é física, não é intelectual, não é profissional. A maior fraqueza de um homem é o terror absoluto que ele sente de sua própria profundidade emocional. Jung descobriu que homens modernos têm mais medo de sentir profundamente do que de morrer. Eles preferem viver vidas emocionalmente rasas, relacionamentos superficiais, conexões que não os ameacem, do que arriscar confrontar a imensidão de sentimentos que uma mulher especial pode despertar neles. Quando um homem te ignora depois de demonstrar interesse, na maioria das vezes, não é porque perdeu a atração. É porque a atração que sente por você é tão intensa, tão avassaladora, tão diferente de qualquer coisa que já experimentou, que o aterroriza completamente. Você despertou nele sentimentos que ele não sabe como processar, emoções que ameaçam a persona controlada que ele construiu, vulnerabilidades que contradizem a imagem de força que ele cultivou. Jung observou que homens que ignoram mulheres pelas quais são genuinamente atraídos estão frequentemente enfrentando o que ele chamou de confronto com a ânima. Isso acontece quando uma mulher real corresponde tão perfeitamente à imagem feminina inconsciente do homem que ele não consegue mais manter a distância emocional segura que normalmente preserva. Ela o força a sentir,
a vulnerabilizar-se, a confrontar aspectos de si mesmo que ele passou a vida inteira evitando. Para ilustrar como isso funciona na prática, deixe-me contar sobre Roberto, um executivo de 38 anos que me procurou completamente confuso sobre seu próprio comportamento. Ele havia conhecido Maria em uma conferência profissional e ficou instantaneamente fascinado por ela. Era como se ela fosse feita especificamente para mim, ele me disse. Inteligente, engraçada, linda, com uma profundidade que eu nunca havia encontrado em nenhuma mulher. Roberto passou 2 dias na conferência procurando desculpas para conversar com Maria. Eles tiveram conexões incríveis, conversas que duraram horas, momentos de intimidade emocional que o tocaram profundamente. Maria claramente correspondia ao interesse dele. Trocaram contatos, marcaram de se encontrar quando voltassem à cidade. Roberto estava eufórico. Finalmente havia encontrado a mulher. Mas então algo estranho aconteceu. Quanto mais Roberto pensava em Maria, mais ansioso ficava. Eu comecei a sentir coisas que nunca havia sentido, ele me relatou. Era como se ela tivesse mexido com algo muito profundo em mim, algo que eu não sabia que existia, e isso me apavorou. Em vez de ligar para ela como havia prometido, Roberto simplesmente desapareceu. Ignorou as mensagens dela, evitou lugares onde poderia encontrá-la, construiu uma parede de frieza para se proteger. Quando analisamos a psicologia profunda de Roberto, descobrimos o que havia acontecido. Maria havia despertado sua ânima de forma tão intensa que ele se confrontou pela primeira vez na vida adulta com sua própria capacidade de amar profundamente. E isso o aterrorizou porque significava perder controle, tornar-se vulnerável, admitir que precisava de alguém de forma que contradizia completamente sua autoimagem de homem autossuficiente e emocionalmente controlado. Jung descobriu que esta é uma dinâmica devastadoramente comum no psiquismo masculino moderno. Homens foram condicionados a equacionar força com invulnerabilidade emocional, sucesso com independência afetiva, masculinidade com capacidade de não precisar de ninguém profundamente. Quando uma mulher aparece que desperta neles necessidades emocionais genuínas, desejos de conexão profunda, vontades de se entregar completamente, isso não é percebido como dádiva, é percebido como ameaça existencial. A segunda manifestação desta fraqueza masculina devastadora é o que Jung chamou de medo da fusão psicológica. Homens que ignoram mulheres especiais frequentemente têm terror inconsciente de perder sua identidade individual numa conexão muito profunda. Eles temem que amar verdadeiramente signifique desaparecer como indivíduos, ser absorvidos, perder autonomia. Este medo é particularmente intenso em homens que definiram sua masculinidade através de conquistas externas, carreira, status, posses materiais. Quando uma mulher desperta neles o desejo de intimidade genuína, isso ameaça a estrutura psicológica que construíram baseada em performance e aparências. Eles inconscientemente temem que, se entregarem ao amor, perderão a motivação para conquistar, competir, vencer. Marcos era um empresário bem-sucedido que havia construído sua identidade inteira ao redor de ser o homem que não precisa de ninguém. Quando conheceu Lúcia, que despertou nele sentimentos de dependência emocional saudável, ele entrou em pânico. Se eu me apaixonar de verdade, vou perder minha vantagem competitiva, foi como ele expressou seu medo. Homens apaixonados ficam fracos, distraídos, vulneráveis. Marcos não conseguia compreender que intimidade verdadeira, na verdade, fortalece homens maduros, dando-lhes energia emocional e motivação que sustenta conquistas de longo prazo. Seu medo da fusão o fez ignorar Lúcia completamente, privando-se da conexão que poderia ter elevado todos os aspectos de sua vida. A terceira forma que esta fraqueza masculina se manifesta é através do que Jung identificou como terror da responsabilidade emocional. Quando um homem reconhece que uma mulher o toca profundamente,
ele simultaneamente reconhece que terá responsabilidades emocionais em relação a ela. Ele não poderá mais tratá-la como descartável, intercambiável, opcional. Ela se tornará importante, e importância gera responsabilidade. Muitos homens modernos foram criados para evitar responsabilidades emocionais. Eles aprenderam a manter relacionamentos superficiais, onde podem sair facilmente quando as coisas ficam complicadas, onde nunca precisam se comprometer verdadeiramente, onde podem preservar a ilusão de liberdade total. Quando uma mulher especial aparece, ela representa o fim desta liberdade irresponsável. Diego era um homem de 35 anos que havia cultivado um estilo de vida onde nunca se comprometia emocionalmente com ninguém. "Eu gosto da minha liberdade", era sua frase favorita. Quando conheceu Andréa, que despertou nele desejos de compromisso e construção conjunta, ele ficou aterrorizado. Ignorá-la foi sua forma de preservar a ilusão de que ainda era livre. Mas Jung observou que esta liberdade é, na verdade, uma prisão. A prisão da superficialidade emocional que impede homens de experimentarem as conexões mais profundas e gratificantes que a vida pode oferecer. Diego estava tão comprometido com não se comprometer que se privou da experiência mais transformadora possível: amar e ser amado profundamente. A quarta manifestação desta fraqueza é o que chamo de síndrome do impostor emocional. Muitos homens que ignoram mulheres especiais o fazem porque sentem inconscientemente que não merecem amor genuíno, que são impostores emocionais que serão eventualmente descobertos e rejeitados. É mais seguro psicologicamente rejeitar primeiro do que arriscar ser rejeitado depois. Esta síndrome se desenvolve frequentemente em homens que foram criados com amor condicional. Amor baseado em performance, conquistas, comportamentos aprovados. Eles nunca experimentaram amor incondicional e, por isso, não acreditam que sejam dignos dele. Quando uma mulher demonstra interesse genuíno pela pessoa que eles realmente são, não apenas pelo que conquistaram, isso os aterroriza porque desafia sua crença fundamental sobre seu próprio valor. Paulo era um advogado bem-sucedido que havia sido criado por pais que só demonstravam aprovação quando ele tinha conquistas acadêmicas ou profissionais. Quando conheceu Carla, que se interessava genuinamente por seus pensamentos, sentimentos, sonhos, aspectos que não tinham nada a ver com status, ele ficou paralisado. "Ela vai descobrir que eu não sou tão interessante quanto parece", foi como ele expressou seu medo. Em vez de permitir que Carla o conhecesse genuinamente, Paulo simplesmente desapareceu, preferindo preservar uma imagem superficial positiva a arriscar intimidade real que poderia levar à descoberta de suas vulnerabilidades humanas. A quinta forma que esta fraqueza se manifesta é através do que Jung chamou de medo da transformação. Homens intuitivamente sabem que amor verdadeiro transforma. Ele não apenas adiciona algo agradável à vida, ele muda fundamentalmente quem você é, como vê o mundo, quais são suas prioridades. Para homens que derivam segurança psicológica de manter tudo controlado e previsível, esta perspectiva de transformação é apavorante. Eles preferem manter-se em zona de conforto emocional, mesmo que essa zona seja relativamente vazia ou insatisfatória, do que arriscar ser transformados por amor de formas que não podem prever ou controlar. Jung observou que crescimento sempre envolve morte simbólica, morte de versões antigas de nós mesmos, e muitos homens preferem estagnação à transformação. Ricardo havia criado uma vida perfeitamente organizada e controlada aos 42 anos. Rotinas estabelecidas, relacionamentos superficiais mais seguras, emoções sempre sob controle. Quando conheceu Isabel, que despertou nele desejos de espontaneidade, aventura emocional, abertura à incerteza, ele entrou em pânico total. Ignorar Isabel foi sua forma de preservar a previsibilidade que equacionava com segurança. Mas Jung revelou que esta aparente segurança é, na verdade, morte emocional.
uma vida tão controlada que perde vitalidade, significado, possibilidade de crescimento. Ricardo escolheu morte em vida, em vez de riscar renascimento através do amor. A sexta manifestação desta fraqueza masculina é o que chamo de trauma de intimidade não processado. Muitos homens carregam feridas profundas de experiências passadas, onde se abriram emocionalmente e foram feridos, traídos, abandonados. Estas experiências criam uma programação inconsciente de que intimidade é perigosa, que vulnerabilidade emocional inevitavelmente leva à dor. Quando uma mulher especial aparece, em vez de verem uma oportunidade de cura e crescimento, eles veem uma ameaça potencial. O sistema nervoso deles entra em modo de proteção, interpretando sinais de conexão profunda como sinais de perigo iminente. Ignorar torna-se um mecanismo de defesa automático para evitar reviver traumas antigos. Fernando havia sido profundamente ferido por uma ex-namorada que o traiu depois de 2 anos de relacionamento, onde ele se abriu completamente. Quando conheceu Beatriz 5 anos depois, sua atração por ela foi instantaneamente acompanhada por terror de ser ferido novamente. Todas as mulheres são iguais no final, tornou-se sua crença defensiva. Ignorar Beatriz foi sua forma de se proteger de vulnerabilidade, que associava com inevitável traição. Jung observou que traumas não processados criam generalização destrutiva, onde experiências passadas negativas são projetadas em situações presentes que podem ser completamente diferentes. Fernando estava punindo Beatriz por crimes que ela nunca cometeu, privando-se de possibilidade de amor genuíno por medo de dor que talvez nunca viesse. A sétima forma que esta fraqueza se expressa é através do que Jung identificou como conflito entre persona e verdadeiro eu. A maioria dos homens desenvolve personas sociais, máscaras cuidadosamente construídas que projetam imagens de força, controle, autossuficiência. Quando uma mulher especial aparece, ela frequentemente desperta aspectos do verdadeiro eu que contradizem essa persona. Estes homens se veem confrontados com escolha devastadora: manter a persona que lhes dá aprovação social, mas os mantém emocionalmente isolados, ou revelar vulnerabilidades genuínas que podem criar conexão real, mas ameaçam sua imagem pública. Para muitos, preservar a persona parece mais seguro, então eles ignoram mulheres que os forçariam a ser autênticos. Alexandre havia construído uma reputação como o cara que nunca se abala por nenhuma mulher. Seus amigos o admiravam por sua aparente invulnerabilidade emocional, sua capacidade de manter-se desapegado. Quando conheceu Sofia, que despertou nele desejos de proteção, cuidado, expressão de sentimentos ternos, ele se viu diante de escolha impossível: ser autêntico e perder a aprovação social, ou manter a máscara e perder a possibilidade de amor verdadeiro. Alexandre escolheu a persona, ignorando Sofia para preservar uma imagem que no fundo o deixava vazio e isolado. Jung observou que homens que escolhem personas em detrimento de autenticidade frequentemente acabam bem-sucedidos socialmente, mas profundamente infelizes emocionalmente. A oitava manifestação desta fraqueza é o que chamo de síndrome do coração blindado. Alguns homens desenvolveram defensas emocionais tão sofisticadas e impermeáveis que, quando uma mulher especial aparece e começa a penetrar essas defesas, eles entram em pânico e reforçam a blindagem ao máximo. Estes homens frequentemente foram feridos muito cedo na vida, talvez por mães emocionalmente indisponíveis, abandono paterno, trauma na infância. Eles aprenderam que sobrevivência emocional dependia de não precisar de ninguém, de não confiar, de manter o coração perpetuamente protegido. Ignorar mulheres que os tocam é uma forma de manter esta blindagem intacta. Gustavo havia sido abandonado pelo pai aos 7 anos e criado por uma mãe depressiva que estava emocionalmente ausente. Ele aprendeu muito cedo que pessoas importantes na vida o deixavam ou não estavam realmente disponíveis. Quando adulto, desenvolveu um coração tão blindado que relacionamentos nunca o tocavam verdadeiramente.
Mas quando conheceu Marina, que teve paciência para penetrar suas defesas e despertar sentimentos que ele não sentia há décadas, Gustavo ficou aterrorizado. Em vez de celebrar o fato de que ainda era capaz de amar, ele interpretou estes sentimentos como sinais de perigo e reforçou suas defesas, ignorando Marina completamente. A nona forma que esta fraqueza se manifesta é através do que Jung chamou de medo do feminino interno. Muitos homens foram condicionados a reprimir não apenas expressões externas de sensibilidade, mas também aspectos femininos naturais de sua psique: intuição, receptividade, capacidade de nutrir, expressão emocional. Quando uma mulher especial aparece, ela não apenas desperta atração romântica, ela desperta ressonância com aspectos femininos reprimidos do próprio homem. Isso pode ser profundamente desconfortável para homens que definiram masculinidade através da rejeição de qualquer coisa considerada feminina. Jorge havia sido criado por um pai extremamente rígido, que constantemente repetia frases como "homem não chora", "sensibilidade é coisa de mulher", "homens de verdade não demonstram sentimentos". Quando conheceu Lívia, que despertou nele não apenas paixão, mas também ternura, desejo de cuidar, vontade de se abrir emocionalmente, ele interpretou estes sentimentos como ameaças à sua masculinidade. Ignorar Lívia foi a forma de Jorge de reprimir novamente aspectos femininos de sua psique que ela havia despertado. Ele preferiu manter-se emocionalmente truncado a arriscar integrar aspectos de sua personalidade que havia sido ensinado a ver como femininos e, portanto, inadequados para homens. A 10ª e mais devastadora manifestação desta fraqueza masculina é o que Jung identificou como terror do amor incondicional. Paradoxalmente, muitos homens têm mais medo de ser amados incondicionalmente do que de ser rejeitados. Amor incondicional obriga-os a confrontar o fato de que são dignos de amor simplesmente por existirem, não por seus conquistas ou performances. Para homens que derivaram valor próprio inteiramente de conquistas externas, esta descoberta pode ser existencialmente aterrorizante. Se são dignos de amor, independentemente do que fazem, isso questiona toda a estrutura de autodefinição que construíram. É mais fácil psicologicamente manter-se em relacionamentos onde tem que merecer amor através de performance, do que aceitar amor gratuito que desafia sua compreensão fundamental sobre valor pessoal. Renato era um empreendedor que havia definido seu valor inteiramente através de sucessos profissionais. Quando conheceu Camila, que claramente o amava pela pessoa que ele era, não pelos carros que dirigia ou negócios que possuía, ele ficou completamente desorientado. Se ela me ama sem eu ter que provar nada, quem eu realmente sou? Foi a pergunta que o aterrorizou.